Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral 1 e agora, nesse segundo módulo, vamos seguir falando sobre as propriedades periódicas e hoje a gente vai falar sobre afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? A sua definição, de afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia envolvida quando um mol de átomos um mol de elétrons é adicionado a um mol de átomos na sua fase gasosa, né? Então, por exemplo, eu pego esse elétron, né, e adiciono na eletrosfera desse elemento que está na sua forma fundamental, ou seja, o número de prótons presentes no núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera, logo ele não possui carga, e no momento que eu adiciono um elétron, devido à carga negativa do elétron, ele fica com excesso de cargas negativas, assumindo essa carga e se tornando então agora um íon, mais especificamente um ânion, né? Que é o íon carregado negativamente. A energia envolvida nesse processo, né, pode ser tanto maior ou menor do que zero, o que indica que eu posso ter a afinidade eletrônica, né, ou seja, a inserção desse elétron, pode ser tanto um processo endo quanto exotérmico. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que é um processo de formação de ânions, porque eu dou origem a espécies carregadas negativamente. É um processo que pode ser tanto endo ou exotérmico para a primeira afinidade eletrônica, ou seja, a energia envolvida na primeira adição do primeiro elétron, né, ela pode ser tanto endo quanto exo. Já quando eu adiciono um segundo, terceiro e assim por diante, quando eu adiciono sequencialmente elétrons na eletrosfera, este processo se torna sempre endotérmico. A primeira pode ser exo. Agora, a partir da segunda, sempre vai ser endotérmico. Então, por que se dá isso? Porque eu estou adicionando elétrons a uma espécie que já possui uma carga negativa. Então, na primeira, eu estou adicionando uma espécie neutra. Tranquilo. A repulsão vai ser dos elétrons que já estão ali na eletrosfera, mas ela é minimizada. Agora, quando eu tenho uma espécie que já é carregada negativamente e eu vou adicionar elétrons, a repulsão se torna mais pronunciada, então o processo sempre vai ser endotérmico. Eu tenho que dar energia para fazer isso. Quanto mais positiva for a afinidade eletrônica, maior será a tendência de ganhar elétrons, o que é bem óbvio, porque se eu tenho uma grande afinidade eletrônica, né, eu tenho uma grande tendência a ganhar elétrons, né? Então isso seria bem óbvio, né? Aqui existe aqui tem uma representação de uma das tabelas, né, que eu retirei do Atkins, do livro, né? E aqui ele tem alguns valores, né, de afinidade eletrônica para os diferentes elementos, né? E a gente pode ver aqui que essa energia pode ser tanto positiva quanto negativa, que está diretamente relacionado a ser um processo endo ou exotérmico. E a gente vai precisar observar cada um deles, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, para o oxigênio eu tenho dois valores. O que quer dizer esses dois valores? Então aqui eu tenho o elemento oxigênio no seu estado fundamental, gasoso, e eu vou adicionar um elétron dando origem, né, a uma espécie carregada negativamente. O que acontece? A afinidade eletrônica é de mais 141. O que quer dizer esse mais 141? Quer dizer que é um processo endotérmico? Não. Quer dizer que ele tem uma grande afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica dele é positiva. E aí o que acontece? Ela tem a afinidade eletrônica tem uma relação inversa de sinal com ΔH de ganho de elétrons. E o que é o ΔH? É a energia, né, envolvida neste processo, né, a pressão constante, mas que para nós a gente precisa saber que ela agora tem uma relação inversa. Quando eu tenho um ΔH negativo, isso quer dizer que o processo é exotérmico. Quando eu tenho um ΔH positivo, eu tenho um processo endotérmico. Então, se aqui a afinidade eletrônica é positiva, quer dizer que o meu ΔH de ganho de elétrons é negativo. O valor é o mesmo. Então, se o valor é negativo, eu tenho um processo exotérmico.
No segundo momento, eu pego essa espécie carregada negativamente e adiciono um segundo elétron, formando aqui o íon óxido. O que acontece nesse caso aqui? Eu tenho uma afinidade eletrônica de menos 844 kJ por mol. Ou seja, nesse caso, ele tem uma afinidade eletrônica menor do que a primeira. Por quê? Porque agora eu estou adicionando esse elétron numa espécie negativa. Então, antes ele tinha uma afinidade eletrônica elevada, positiva, de 141, e aqui ele passou a ter uma afinidade eletrônica negativa, ou seja, ele deixa de ter afinidade eletrônica, justamente porque ele já é uma espécie negativa. Como a relação com ΔH de ganho de elétrons é inversa, então aqui o processo é endotérmico. Mas aí vocês vão perguntar por que existe isso daqui? Essa relação inversa de sinais. Vamos pensar, se eu estou falando de afinidade eletrônica e eu dissesse que a afinidade eletrônica do oxigênio fosse menos 141, ficaria meio que ambíguo a dizer que... Então, ele não tem afinidade eletrônica porque é negativa. Então, quando se fala de afinidade eletrônica, a gente está falando de valores positivos, né? Então, se o elemento tem uma tendência a ganhar elétrons, ele tem uma grande afinidade eletrônica, esse valor é positivo. E quanto mais positivo, maior a tendência de ganhar elétrons. Quando a gente vai falar em energia, se o processo é endo ou exotérmico, eu inverto o sinal, né? Tendo em vista que, em relação à energia, se o processo é exotérmico, quer dizer que ele liberou energia, então ele vai perder essa energia, né? Ele está liberando, então da onde saiu? Saiu dele. Então por isso que o processo é negativo. Então quando a gente está falando de ΔH, de ganho de elétrons, que é a entalpia de ganho de elétrons, a gente está falando do sinal inverso à afinidade eletrônica. Então existe uma relação inversa entre os dois e isso se justifica pela própria propriedade. A afinidade eletrônica, né, se a espécie tem grande afinidade, ela deveria ser positiva. E ela é, né, como é o caso do oxigênio aqui. A primeira afinidade eletrônica é positiva, a segunda é negativa, porque eu já tenho uma espécie carregada negativamente. A primeira é um processo exotérmico, porque tem grande afinidade, então ele libera energia. A segunda é endotérmica, porque ele já tem uma repulsão, então eu preciso dar energia para forçar que aquele elétron vá para a eletrosfera de uma espécie já carregada negativamente. E quando a gente vai comparar na tabela periódica? Bom, agora a gente precisa ter muita calma, né? Por quê? Porque das propriedades periódicas, a afinidade eletrônica é a que mais varia na tabela periódica, de forma a não seguir uma sequência lógica. A gente consegue, a partir dos valores, dar uma explicação para isso, mas antes de saber os valores, é muito difícil de fazer essa relação, mas existem algumas tendências. Por exemplo, no longo do período, né, a afinidade eletrônica, ela segue, né, ela tende a seguir a carga nuclear efetiva. Então, o sódio e o cloro, os extremos praticamente do segundo período. O que eu posso dizer para do terceiro período, desculpa. O que eu posso dizer dessa espécie? Que conforme vai aumentando a carga nuclear efetiva, aumenta a afinidade eletrônica, né? Então aqui o sódio é mais 53, o cloro mais 349, o que indica que o cloro tem uma grande tendência a formar um cloreto, ou seja, ficar com uma carga negativa, que é um ânion. E isso se justifica pela carga nuclear efetiva. Vamos pensar o seguinte: o que é a carga nuclear efetiva? É a atração que os elétrons sentem real, né, pelo núcleo. Então, aquele elétron da eletrosfera, ele sente uma atração pelo núcleo. Qual é essa atração verdadeira? A carga nuclear efetiva. Se a carga nuclear efetiva é muito grande, é porque ele é atraído fortemente pelo núcleo. Então, se o cloro tem uma grande carga nuclear efetiva, ele atrai os elétrons, então ele tem tendência a ganhar elétrons. A mesma coisa que entre o rubídio e o iodo, a gente pode observar isso. Então, ao longo do período, a gente pode dizer que existe uma tendência de a afinidade eletrônica acompanhar a carga nuclear efetiva.
Mas existem algumas variações e a gente vai ver isso mesmo ao longo do período. Já no caso das famílias, a gente pode dizer que existe uma tendência, aumentando de baixo para cima. Quando a gente compara aqui, né, os metais da primeira família. Então, o que acontece aqui? Eu estou aumentando o raio nesse sentido, né? E para este sentido aqui, eu estou aumentando a carga nuclear efetiva. Como está aumentando de baixo para cima, eu posso dizer que a carga nuclear efetiva está favorecendo, né, a afinidade eletrônica nesse sentido. Então, entre o rubídio, o potássio, o sódio e o lítio, a diferença na afinidade eletrônica se deve à carga nuclear efetiva. Quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a tendência a receber elétrons. Só que aí quando a gente olha para cá, o que acontece? Olha aqui, eu deveria ter um aumento, só que aí que chega no flúor diminui. Por quê? Porque existe uma relação inversa entre essas duas propriedades de carga nuclear efetiva e raio. Em alguns casos, a carga nuclear efetiva ganha, que é aqui. Porque aqui está aumentando o raio, mas está diminuindo a afinidade eletrônica. Neste caso aqui, existe uma tendência de diminuição, mas ela é quebrada no flúor. Porque o que acontece? O flúor é um elemento extremamente... Ele tem uma alta carga nuclear efetiva. Só que ele é um átomo muito pequeno. Então, quando eu adiciono elétrons ali, aqueles elétrons que ele já possui estão confinados num espaço muito pequeno. E isso vai fazer com que haja uma grande repulsão dos elétrons. Então, é muito mais fácil adicionar, por exemplo, numa outra espécie maior do que nele. E isso se deve, que a gente pode comparar aqui, flúor e cloro, tá? O cloro é maior, né? Então apresenta um maior raio e por isso ele tem uma maior afinidade eletrônica do que o flúor, né? Logo, se eu comparar entre o cloro e o bromo, ocorre uma diminuição na afinidade eletrônica. Por quê? Porque o cloro apresenta uma maior afinidade por causa da carga nuclear efetiva. E aí eu vou comparar essa espécie com esse daqui. O bromo tem uma maior afinidade eletrônica, né, por causa justamente da carga nuclear efetiva. Então, ou seja, existe uma tendência de baixo para cima, mas ela não é respeitada por causa do raio. Então, aqui, se eu não soubesse esses valores, seria muito difícil eu dizer qual que vai ter o maior valor ou menor, né? E isso se deve justamente por causa dos valores de raio atômico e carga nuclear efetiva. As duas são propriedades antagônicas, ou seja, elas, quanto maior a carga nuclear efetiva, né, menor o raio, quanto maior o raio, menor a carga nuclear efetiva, e ambas vão contribuir com a afinidade eletrônica. Então, cada caso a gente vai ter que observar. Por exemplo, como eu falei, flúor e cloro, né? Aqui, neste caso, é o raio que está dizendo qual é a maior afinidade eletrônica, porque o flúor é muito pequenininho, maior repulsão. Agora, nesse caso do cloro para o bromo, eu posso dizer que o cloro tem maior afinidade eletrônica do que o bromo, e isso se deve à carga nuclear efetiva. Bom, o que acontece? Ao longo, como eu falei para vocês, ao longo do período existe uma tendência, né, de aumento na carga nuclear, da carga nuclear efetiva, consecutivamente da afinidade eletrônica, mas tem alguns aqui que quebram isso. Por exemplo, do sódio para o magnésio existe uma redução, depois começa a aumentar de novo, alumínio, silício, depois fósforo, depois enxofre, cloro e argônio. A mesma coisa, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio. Então, ou seja, berílio e nitrogênio
existe alguma coisa na família dessas espécies, que é a família 2, e a família, no caso, a família 15, que não explica a questão de acompanhar a afinidade eletrônica com a carga nuclear efetiva. E isso se deve, novamente, à simetria dos orbitais. Por quê? Vamos olhar aqui os valores. Existe uma tendência de aumento nesse sentido, mas ela é quebrada no berílio, no nitrogênio e no neônio. Então, aqui no caso do berílio, aqui está a configuração eletrônica do estado fundamental e o próximo elétron que eu adicionar no berílio, ele abriria um orbital P, quebraria a simetria. Então, este processo tende a ser baixo, né? Então, ele tem uma menor aqui afinidade eletrônica. Quanto maior a afinidade eletrônica, maior a tendência, né, de ganhar elétrons. Então, quanto menor a afinidade eletrônica, menor a tendência de ganhar elétrons. Então, aqui, ele é menor do que zero, ou seja, ele é muito pequeno, porque se eu der esse elétron, vai abrir um novo orbital e vai quebrar a simetria dos orbitais P. Aí, nesse caso aqui, já foi quebrada a simetria, então o próximo elétron entraria aqui nesse segundo orbital P, então o valor é positivo, né? Então ele já tem alguma tendência. Aqui o valor aumenta bem mais, por quê? Porque aqui, quando eu adiciono esse elétron, eu formo uma simetria no carbono, então existe essa tendência, né? Agora no nitrogênio cai de novo. Por quê? Porque o próximo elétron entraria aqui nesse orbital P, quebrando a simetria desses 3 orbitais degenerados, né? E aí depois aqui nesse caso não vai influenciar tanto, porque já houve a quebra. Aqui eu vou ter um valor bem grande, porque aumenta a simetria dos orbitais, todos vão estar com 2 elétrons, né? E aumenta a simetria. E neste caso aqui o valor diminui muito. Por quê? Porque o neônio ele tem o seu octeto completo, então ele é um átomo extremamente estável. E, além disso, quando eu adiciono, eu tenho que abrir um novo nível. Ele vai para o 3s. Então, o que acontece? Isso justifica que ele tenha baixa afinidade eletrônica. Então, neste caso aqui no período, eu disse que existe uma tendência de acompanhar a carga nuclear efetiva. Entretanto, em alguns casos, a gente precisa avaliar a quebra da simetria. Então, a simetria dos orbitais tem forte influência nos valores de afinidade eletrônica. E isso a gente vai observar também, da mesma forma que a gente observou na energia de ionização, a gente vai observar, só que agora entre o cromo, né, e o manganês. O que acontece? O cromo ele vai ter essa configuração aqui. Então, ele tem os 5 orbitais D, cada um com um elétron, e o próximo elétron vai entrar aqui, no orbital S, formando 4s2. Por isso, ele tem uma afinidade eletrônica, porque vai dar um elétron para cá, tranquilo. Agora, aqui eu já tenho um valor negativo, que quer dizer que ele não tem afinidade eletrônica. E por que isso? Porque o próximo, o manganês já tem o orbital S, 4s, preenchido. O próximo elétron teria que entrar aqui, um dos 5 orbitais D. Então, ele tem 5 orbitais, cada um com um elétron. Por isso que é D5. O que acontece? Quando ele chegasse o sexto, ele teria que entrar aqui com sinal invertido, né? Menos meio. Isso vai quebrar a simetria desses 5 orbitais, por isso que o valor é negativo. Ele não tem afinidade eletrônica comparado com esse aqui. O cobre e o zinco ocorre a mesma coisa. No caso do cobre, ele tem configuração 4s1, 3d10. Ele tem os 10 orbitais D completos, né? Então, o elétron que entrasse vinha aqui para o orbital 4s. Tranquilo, ele tem uma afinidade eletrônica de mais 119, maior do que o cromo, porque aqui está aumentando a carga nuclear efetiva, o que a gente espera, né? Do cromo para o cobre.
Agora, do cobre para o zinco, que a gente deveria esperar um aumento, ocorre novamente diminuição. E isso se deve ao quê? Porque o zinco já tem o orbital 4s preenchido, o 3d também é preenchido, e o próximo orbital teria que entrar no 4p. Ele abriria um novo orbital, né, onde deveria ter 3 orbitais degenerados, e no momento que eu coloco um elétron, ele perde essa característica de ter a mesma energia. Então, isso faz com que eu tenha uma afinidade eletrônica negativa, ou seja, ele tem baixa afinidade eletrônica quando comparado ao cobre. Então, apesar de eu esperar um aumento neste sentido, porque acompanha o aumento da carga nuclear efetiva, o aumento do cromo para o manganês não é observado, e isso se deve à simetria dos orbitais, como o do cobre para o zinco também não é observado. Bom, o que a gente pode concluir da afinidade eletrônica? Basicamente que ela é quase aperiódica, ou seja, não existe uma continuidade na tabela periódica, existe uma tendência e que ela é muito quebrada, né, constantemente quebrada, e isso por causa do raio atômico, por causa da simetria dos orbitais. Que segue uma tendência de aumentar conforme aumenta a carga nuclear efetiva. Isso é uma tendência, né? Que o maior raio, ou seja, número de níveis, conforme eu vou aumentando os níveis, eu favoreço a afinidade eletrônica. E isso por quê? Porque eu colocar um elétron num espaço, num átomo grande, isso diminui a repulsão entre os próprios elétrons que já estão ali. Então, imagine no caso do flúor, que é um átomo extremamente pequeno, né? Apesar de ter uma grande carga nuclear efetiva, ele é um espaço muito pequeno. Então, quando eu adiciono o elétron, a repulsão com os elétrons já existentes é muito grande. E isso diminui a afinidade eletrônica dele. E, por fim, que a simetria dos orbitais interfere fortemente na afinidade eletrônica. Bom, aqui a gente fecha o que a gente tinha para falar de afinidade eletrônica. Então tem que ficar bem claro para vocês, principalmente, que a afinidade eletrônica ela é uma propriedade que está relacionada com a energia envolvida em dar um elétron para uma espécie neutra, que esse processo pode ser tanto endo quanto exotérmico, mas quando eu já vou dar um elétron para uma espécie carregada negativamente, ou seja, a segunda afinidade eletrônica, terceira, quarta, enfim, ela sempre vai ser endotérmica, porque eu estou adicionando numa espécie negativa, que ela é o inverso, né, da energia de ionização, porque a energia de ionização é a energia para retirar um elétron, e nesse caso é a energia para dar um elétron. Na próxima aula a gente vai falar da última propriedade periódica, encerrando o módulo de tabela periódica, que é a eletronegatividade. Tranquilo? Até a próxima aula.